Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Que tem crente que não dá boa noite, né? Ele é tão crente que tem que ser a paz. Só falo quando ele falar a paz do Senhor. Um shalom. Shalom. Tudo bem com você? Que bom. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, que Marcos escreveu, capítulo 4, livro de Marcos, capítulo de número 4. Abre aí. Depois que a gente lê o capítulo 4, a gente vai ler o capítulo de número 6 também, do mesmo livro. Então já fica engatilhado aí, para a gente meditar junto nesse texto. Glória a Deus. Dá um pouquinho de retorno para mim aí, Leandro, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Todos encontraram? Se você tiver sem Bíblia, aqui tem uma Bíblia bem grande, no telão. Ou se você quiser acompanhar com essa pessoa que está do seu lado, pede licença para ela e fala: irmão, deixa eu ler com você. Na versão Ara, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora vai para o capítulo 6. Caminhem um pouquinho. Capítulo 6, versículo de número 45. Aí estão os discípulos de novo numa grande tempestade, hein? E diz assim, versículo 45 do capítulo 6. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, olha isso, gente, o versículo de número 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria-lhe tomar-lhes a dianteira. Ou seja, Jesus, irmão, presta atenção, esse versículo diz que Jesus queria passar por eles. Não sei qual que era o interesse de Jesus de passar adiante deles. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, nós lemos aqui duas passagens muito conhecidas por nós, sim ou não? Muito conhecida pelos cristãos, que fala da tempestade. O livro de Mateus até fala do momento em que Pedro, nessa segunda tempestade, Pedro anda sobre as águas. Mas só que
eu fiquei prestando atenção. A Bíblia, ela fala de 2 tipos de tempestade, certo? Aqui você vê 2 tempestades acontecendo. Mas a Bíblia, ela fala de 2 tipos de tempestade. Uma tempestade a qual ela se trata de uma correção de Deus, uma disciplina de Deus na vida de alguém, e uma tempestade que ela se trata de um aperfeiçoamento. Esses discípulos, eles estavam justamente enfrentando a tempestade do aperfeiçoamento. Jesus, por 2 vezes, levou esses homens a estarem no meio do mar, no meio de uma tempestade com fortes... Irmão, eu nunca passei por isso. Nunca passei, não pretendo passar. Mas deve ser horrível. Deve ser muito ruim você estar, né, no meio de um mar sofrendo uma grande tempestade. Só que é incrível que esses discípulos, pelo menos 4 deles conheciam muito bem aquele mar. 4 deles eram pescadores e estavam constantemente naquele mar. Então, com certeza, já tinham em algum momento enfrentado alguma tempestade. Mas me parece que essa tempestade não era como as outras. Essa tempestade, ela era diferente, porque se tratava de um propósito de Deus. Mas como eu falei para você, os 2 tipos de tempestade que a Bíblia menciona, uma delas está mencionada no livro de Jonas. Jonas enfrentou uma grande tempestade em um navio, porque ele não estava obedecendo à voz de Deus, e aquela tempestade veio como um sinal de correção na vida dele. Já essa tempestade dos discípulos era aperfeiçoamento. Agora preste atenção numa coisa. Quem nunca passou por vendavais, tempestades e ventos contrários na sua vida? Todo mundo. Nações passaram por isso, pessoas, homens grandes, pequenos, qualquer tipo de pessoa já enfrentou na sua vida uma tempestade. As tempestades, irmãos, elas são inevitáveis na nossa vida. E outra, dificilmente você consegue prever ela, principalmente naquele tempo. Os homens conheciam, eles até conheciam os sinais de uma abundante chuva, eles até conheciam os sinais da chuva, mas só que eles foram pegos de surpresa. Perceba que esses homens aqui, eles foram pegos de surpresa. Eles não estavam esperando aquela tempestade acontecer. Essas 2 tempestades, irmãos, Jesus tratou com eles diante dessas 2 tempestades de forma diferente. E é o que eu quero meditar com você aqui. E primeiro nós vamos meditar em Marcos capítulo 4, versículo 25. Quando eles passam pela primeira tempestade, mas tem um grande diferencial. Jesus está no barco. Aleluia. Olha para o Senhor e fala assim: irmão, não se preocupa, não tenhas medo, que Jesus está no barco. Não sei para você, mas isso daí já traz um alívio. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Mas só que Jesus, ele gostaria de ensinar os seus discípulos, de aperfeiçoar a fé dos seus discípulos. Jesus, naquele momento, ele desejava ensinar os seus discípulos, mas o incrível é que você não vê os discípulos fora da vontade de Jesus. Você não vê os discípulos longe de Jesus. Diferente ainda, Jesus estava junto com eles no barco. Mas mesmo assim, eles tiveram que passar por uma grande tempestade. E outra, eles não estavam em desobediência. Essa tempestade não era uma punição severa de Deus para eles. Eles estavam em obediência. O texto diz que tudo que Jesus falou para eles, eles fizeram. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. Opa, mestre, estou contigo, eu irei. Olha a obediência dos homens. Sendo assim, já cai por terra a teologia do triunfalismo, que diz que crente não sofre, que crente não passa por dificuldade. Ué, lógico que passa. Que aqueles que estão dentro da igreja estão seguros, quem está lá fora... Não, quem disse isso? Você acha que crente também não tem dificuldade? Carro de crente não quebra? Se crente não vigiar também sofre acidente? Se beber demais também... Opa, se beber não, que crente não bebe.
Irmão, não adianta você falar assim, não, eu sou diferente. Não tem nada de diferente de você. A não ser que quando a tempestade vem para o justo e para o injusto, ela só revela onde os fundamentos daquela casa estão alicerçados. A minha diferença, a sua diferença, para aquele que não crê, é simplesmente uma revelação de onde os fundamentos dele estão estabelecidos. Porque aqui me parece que até quem obedece a Deus passa por tempestade. Sim ou não? Me parece que até quem está coladinho com Jesus está ali, ó, dormindo, está aqui no meu barco, ele está descansando. Mas mesmo assim, foi inevitável, eles tiveram que passar por uma grande tempestade. Eu fico imaginando aqueles discípulos dizendo, mas o Senhor está aqui, por que isso vai acontecer com a gente? Mas Jesus está aqui, por que isso vai acontecer? Irmãos, presta atenção, muitas das vezes nós entramos em parafuso, porque nunca imaginamos que algumas coisas vão acontecer na nossa vida. Porque nunca imaginamos aquilo que a gente vê acontecer do outro lado da cerca, aquilo que a gente vê acontecer na casa do vizinho, com a família do vizinho, a gente nunca imagina que aquilo pode acontecer na nossa vida. Às vezes a tempestade bate lá e você fala, ufa, estou guardado, de repente ela bate aqui também. Por quê? Porque é inevitável. Eles estavam com Jesus, eles estavam em obediência a Jesus, mas mesmo assim, eles enfrentaram uma grande tempestade. Isso não é diferente comigo e com você. Todos nós enfrentamos tempestades, e eu tenho percebido que nesses últimos tempos, muitos cristãos estão enfrentando grandes tempestades em suas vidas. Muitos deles não estão sabendo como lidar com isso. Muitos não estão sabendo como lidar. E até pensam que o fato da tempestade estar acontecendo na vida deles é porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Eu estou fazendo, Deus, o que está acontecendo? Eu estou fazendo alguma coisa de errado porque tudo isso está vindo sobre a minha vida. Porque ele acredita que se ele fizer as coisas certas, nunca terá tempestade na vida dele. Quem disse? Porque ele acredita que se eu andar certinho, corretamente, nada de ruim pode acontecer na minha vida. Quem disse? Todos nós estamos sujeitos a tentações. A Bíblia diz que até Jesus foi tentado, assim como nós fomos tentados. A única diferença foi que Jesus não cedeu a Satanás. Com a mesma tentação que fomos tentados, Jesus também foi tentado. Agora tem uma diferença. Quando um crente passa por uma tempestade, isso nada mais é do que o próprio Cristo levando ele para um nível mais profundo de fé. Isso nada mais é do que Cristo convidando ele para um nível de amadurecimento, de uma compreensão das coisas de Deus como ele nunca viu, um nível de autoridade sendo liberado sobre ele. E nós precisamos compreender isso. Olha o versículo, no capítulo 4, olha o versículo de número 38. Na versão NVT fala assim, Jesus dormia na parte de trás do barco. Às vezes eu penso, irmão, eu já passei algumas coisas com o Senhor, que eu fiz essa pergunta assim, eu falei, Deus, o Senhor não está aqui não, é? Literalmente, esses homens vivenciaram, literalmente, uma grande tempestade, o barco se enchendo de água, balançando para um lado e para o outro, e Jesus dormindo. Em algum momento da sua vida, eu não sei você, mas em algum momento eu já fiz essa pergunta, dizendo assim, o Senhor não se importa não, com tudo isso que está acontecendo? Parece que o Senhor não está nem fazendo conta do que eu estou passando. A expressão dormir, parece que Jesus estava muito tranquilo, enquanto os discípulos se agitavam do lado e para o outro, porque a Bíblia fala assim, Jesus estava na popa dormindo, e eles os despertaram. Por quê? Porque, no versículo 37, porque um grande temporal vinha e arremessava o barco de um lado e para o outro.
O barco se movia de um lado para o outro desesperadamente. Eles estavam a ponto de não mais suportar aquilo. E quando eles olham para trás, o único que era a resposta, a solução para aqueles homens, ele estava dormindo. Os discípulos, eles se deparam com a cena que deixa eles desesperados. Mais do que a tempestade que estava fora, irmão, é aqueles homens olhar para dentro do barco e ver o único que pode trazer a solução, estar em silêncio. O único que tem a resposta. Não é nem que tem, o que é a resposta. Estava em silêncio, estava dormindo. Aí eu pergunto para você, o que você faz na hora dessa? Quando o único que pode te tirar daquela situação, ele está em silêncio, quieto, sem se mover. Eu não sei você, mas eu faço como esses discípulos. Eu entro em loucura. Eu fico maluco. Você já vivenciou, abaixa o som um pouquinho. Você já passou ou vivenciou aqueles momentos de silêncio? De não ter resposta? De você clamar, buscar, orar e não ter resposta. Parecer que Deus não está ouvindo. Na verdade, Ele está ouvindo. Eu sei que o Senhor está ouvindo. Mas eu queria entender por que o Senhor não responde. Às vezes responde, mas não do jeito que a gente gostaria que Ele respondesse. Mas eu vou te falar, em alguns momentos é silêncio mesmo. Como diz um pastor, na hora da prova o professor não fala. Né? Na hora da prova o professor não fala. Tem momentos que as nossas batalhas, elas silenciam até a voz de Deus, não porque Deus não tem poder, mas porque alguma coisa Ele está preparando para nós. Eu fico imaginando o desespero daqueles homens em olhar para trás e ver o mestre dormindo. Irmãos, a Bíblia fala no Salmo de número 121 que o nosso Deus, o guarda de Israel, Ele não dorme, Ele nem tosqueneja. Ele nem, sabe aquelas pescadas assim, ó? Nem isso. Irmão, você já prestou atenção? Um homem dirigindo um carro a 120, 130 km por hora, uma pescada dele de 1 milésimo de segundo é fatal. Entende? Imagina, por que Deus nem tosqueneja, por que Deus nem pisca? Por que Deus não dorme? Porque no mundo espiritual a velocidade das regiões espirituais é muito rápida. Então Deus está atento. Só que Deus não tem insônia. Deus não tem olheira. Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. E é isso que às vezes a gente pensa. Parece que Deus sumiu, parece que Deus dormiu, parece que Deus silenciou-se diante da minha situação. Aí entra a pergunta que talvez em algum momento você já fez, mas um pouco mais elaborado, um pouquinho diferente. Mestre, o senhor não se importa com o que está acontecendo? O senhor não se importa que a qualquer momento a gente vai perecer? Quantas perguntas você já fez? Senhor, o senhor não se importa que meu casamento está indo por água abaixo? O senhor não se importa que minha vida financeira está indo por água abaixo? O senhor não se importa que minha casa está indo por água abaixo? O senhor não se importa que a minha vida está indo por água abaixo? Quem nunca indagou Deus? Quem nunca? Mas só que essa indagação não era só medo do que estava acontecendo. Escuta, essa indagação não era medo da tempestade. Essa indagação era uma coisa: falta de fé. Isso nada mais era do que falta de fé. Onde a fé é pouca, o medo aumenta. Onde a fé se silencia, o medo fala mais alto. Aqueles homens estavam tremendo de medo, irmão. E eu não sei, se eu tivesse ali, eu não sei como que eu não sei, irmão. O desespero que seria. O desespero que seria aquilo. Mas beleza, a Bíblia fala que eles foram até Jesus no versículo 39, ou melhor, no versículo 38, e no versículo 39 diz que Jesus despertou. Jesus despertou, e a primeira coisa que Jesus fez quando ele se levantou foi repreender o vento, e ele disse ao mar: aquieta-te.
silencia e aquieta-te. E a Bíblia fala que de repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Jesus, naquele momento, ele não levantou para repreender os seus discípulos, ele levantou para repreender o vento e o mar. Ali, aquela primeira tempestade, Jesus estava tratando as tempestades e os ventos contrários que estavam fora do barco. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre as tempestades dentro do barco. Mas naquele momento, Jesus estava tratando com as tempestades externas. E muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Muitas vezes, não são poucas. Muitas vezes você está, uma vez ou outra você está bradando: Senhor, repreende esse vento contrário, repreende esse demônio, repreende isso. E realmente, em alguns momentos você vai perceber que as tempestades se levantam e você parece que vai sucumbir. Aquele barquinho começa a encher de água e de repente você vê ele quase indo a pique. E só o que nos resta é dizer: Mestre, o Senhor não se importa. Ao mesmo tempo que além de medo, era falta de fé, ali ainda tinha um pouquinho de esperança no coração daqueles homens. Porque ali eles foram para Jesus. Irmão, muitas vezes as tempestades do lado de fora são muito grandes. O clamor tem que ser imediato. O clamor tem que ser constante. Porque somente a voz de Cristo pode silenciar a fúria das tempestades da vida. E as tempestades da vida pode tirar o cavalinho da chuva. Ela acontece com justos e injustos. Você pode estar passando alguma tempestade e eu não posso trazer para você dizer qual que é o fundamento dela, mas talvez seja uma repreensão por alguma atitude que você tomou incorreta e você mesmo gerou um grande vendaval na sua vida. Ou talvez essa tempestade nada mais é do que Deus te trazendo para perto dele, para que ele aperfeiçoe a sua fé. Por isso que quando Jesus levanta, a primeira coisa que ele faz é repreender a voz de Cristo. Escuta isso, grava essa palavra no seu coração. Somente a voz de Cristo silencia todas as tempestades que estão ao nosso redor. Tempestades financeiras, ventos contrários no casamento, ventos contrários na sua casa, nos seus filhos. Só basta uma palavra dele. Só basta uma palavra de Cristo. Quando ele declarar: aquieta-te, ó vento, aquieta-te, ó mar, tudo pode se tornar uma grande bonança. Mas além de Jesus repreender os ventos, a Bíblia fala que depois dele repreender o vento, ele se levanta e olha para os seus discípulos e diz: por que sois assim tão tímidos? Ou por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Por que aquela pergunta? Por que aquela tempestade? Por que aquele barco? Por que Jesus chamou aqueles homens e os levou para o meio da tempestade? Porque Jesus não é um Jesus que só te livra da tempestade. O nosso Jesus não é um Jesus que está a fim de te livrar. Nem sempre ele vai te livrar da tempestade. Quando na verdade, em muitos momentos, o desejo dele é te livrar na tempestade. Entende a diferença? Tem hora que ele fala: não, você não vai entrar nisso, eu estou te livrando. E ele vem e tira a gente. Mas tem hora que ele fala: não, entra. Ou melhor, tem hora que ele fala: entra aqui no barco comigo, vou te levar para uma grande aventura. Irmão, viver com Jesus é uma grande aventura. Viver com Jesus é um grande desafio. O barco de Jesus tem hora que ele dá em alguns lugares. Por isso que tem muitos crentes que têm medo de entrar no barco de Jesus. Por isso que eles querem viver à margem, fazendo um churrasquinho, só desfrutando. Porque pisar no barco de Jesus e entrar naquilo que ele tem, andar na obediência, muitas vezes vai te levar para o meio da tempestade. Mas só que eu vou te falar, é ali que o crente é aperfeiçoado. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: qual é a tempestade da sua vida? Jesus está dizendo assim para você: por que você está com medo? Por que você não tem fé? Essa foi a pergunta de Jesus.
O medo foi tão grande que a fé daqueles homens sucumbiu. Eu vou te falar, irmão, às vezes o medo interno está maior do que as grandes tribulações fora. Às vezes, as tempestades aqui dentro estão mais avassaladoras do que a própria tempestade fora do barco. Só basta uma palavra de Jesus de dizer assim: aquieta-te, mar. Mas agora aquietar a alma? Essa foi a briga do salmista Davi com a sua própria alma. Aquieta-te. Nós vamos adorar a Deus daqui a pouco. Aquieta-te. Eu ainda o louvarei. Aquieta-te, ó minha alma. Por quê? Porque as vozes internas, às vezes, elas são mais altas do que as tempestades de fora. Você lidar com o diabo é você olhar para ele e falar assim: eu te repreendo em nome de Jesus. E o diabo bate em retirada. Mas você lidar com a sua falta de fé, você lidar com a sua própria incredulidade, com o seu próprio medo, irmão, aí é onde a gente é pego de surpresa. Porque na prova dos outros, a gente tem sempre uma saída. Tem ou não tem? Você olha para a prova do irmão e fala assim: irmão, faz isso daqui está resolvido. É ou não é? E na sua? Na sua, o choro, as lágrimas: Senhor, eu vou morrer e não vou viver isso. Senhor, por que quando chega na portinha parece que vai abrir e não abre? Senhor. É só eu, irmão? Ah, tá. Você estava dando risada de mim. É só eu? O desejo de Cristo é nos ensinar na tempestade. Irmão, não tem graça só nos livrar da tempestade. Ô pastor, eu vim para a igreja hoje para ouvir uma palavrinha assim, mas que todo o deserto ia cessar, que todas as tempestades... Não, as tempestades, a voz de Cristo está silenciando elas. Mas eu percebo que não é só silenciar as tempestades de fora. A voz de Cristo precisa acessar profundamente os lugares profundos do nosso coração e acalmar aqui dentro. Porque as tempestades... Irmão, quando aqui dentro está calma, acabou. Oh, meu Deus do céu. Quando dentro de você tem um posicionamento na palavra de Deus, o diabo fica maluco, ele fica endemoniado. E agora, por que esse crente eu não consigo ofender? Ele não ofende mesmo, porque aqui dentro eu estou posicionado na palavra. Por isso Cristo não vai te livrar da tempestade. O desejo dele é te livrar dentro dela, é mostrar o poder dele dentro da tempestade. Os homens ficaram depois disso? Jesus levantou, acalmou a tempestade, falou: por que vocês têm medo? Tenha fé. A Bíblia fala que eles ficaram apavorados. Eles olharam para Jesus e falaram assim: uau, quem é esse? Quem é esse homem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Na primeira tempestade, Jesus estava silenciando o vento contrário que estava fora do barco. Agora vai para Marcos capítulo 6. Eu preciso que você fique muito atento em cada detalhe desse versículo. Na segunda tempestade, eles acabaram de viver um grande milagre. Jesus disse assim aos seus discípulos: a labuta está grande. E vem aqui os 12, chamou ele e falou assim: vem aqui, vamos tirar umas férias. Olha só, vamos tirar umas férias. Os discípulos, opa, eles tinham acabado de chegar de uma grande missão. Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesus lhes disse: vinde repousar um pouquinho à parte. Jesus pegou os seus discípulos e falou assim: vamos a um lugar que não vai ter ninguém para nos atrapalhar, não vai ter nenhum crente esfomeado pedindo comida para nós. Os discípulos acharam boa ideia e foram. Mas só que a Bíblia fala que a multidão descobriu que Jesus ia para um lugar. A multidão entrou no barco e foi. Quando Jesus chegou lá, estava aquela multidão. Os discípulos desanimou na hora. Os discípulos até pensaram que Jesus ia dizer assim: vamos embora, deixa eles aí. Só que a Bíblia fala que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E naquele dia Jesus começou novamente a ensinar eles por um longo período de horas. E os discípulos agoniados, porque por eles tinha despedido a multidão: quero férias, precisamos descansar. Então perceba
que, além de terem sido testados da primeira vez em uma grande tempestade, eles estavam indo repousar tranquilamente. Primeiro porque a Bíblia fala que nesse período, Jesus estava tão envolvido na obra, que Jesus não tinha nem tempo para comer. Por isso que ele falou assim: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, porque eram numerosos que iam e vinham. Eles estavam tão envolvidos na obra, que eles não conseguiam parar para se alimentar. Por isso que Jesus os convidou à parte, para um lugar de repouso, para descansar um pouco. Só que a Bíblia fala que quando eles chegaram lá, tinha uma grande multidão com fome. Fome de pão, fome de peixe, mas muito mais do que isso, fome de ouvir Jesus. Jesus parou, ministrou com aquele povo, ensinou eles. Logo que Jesus ensinou aquele povo, Jesus olhou e falou assim: está tarde. Versículo 45. Logo a seguir, compeliu Jesus. A palavra compelir é como se Jesus tivesse insistido com eles. Grave isso. Oi? Obrigou. Gostei dessa, hein? Porque era isso daí que eu ia falar. Jesus, ele não deu opção para os discípulos para ir para nenhum outro lugar. Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e atravessar novamente aquele mar e falar assim: vai lá, daqui a pouco eu vou atrás de vocês. Ou seja, Jesus botou os homens, sabe onde? No B.O. De novo. Tá. Jesus falou: agora eu vou morrer vocês. Não, Jesus, mas eu não tenho opção. Tem não, comigo não. Vocês disseram sim, dissemos. Largamos tudo para te seguir. Então, quem disse sim não tem mais opção. Você já disse sim para Jesus? Quem já disse sim para Jesus? Então não tire mais a sua vida das mãos dele. Se você já disse sim uma vez, é o suficiente. Como é que você quer entregar a vida para Jesus depois você quer viver do seu jeito? Faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Isso aí não é discípulo nem aqui nem na China. Faz tempo que você não ouve essa, né? Por isso que a Bíblia fala, logo em seguida, Jesus insistiu, ou Jesus obrigou os seus discípulos que voltassem para o barco e atravessassem até o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo embora. Foi mais ou menos assim: vão indo, enquanto eu vou despedindo o povo aqui. A Bíblia fala, versículo 46, lê comigo, 46, lê aqui. E tendo-os despedido, o homem não tinha tempo para comer, né? Mas tinha tempo para orar. Tinha. Parece nós, né? Eu não tenho um tempo, Senhor, de ler Bíblia. Tem. Eu não tenho um tempo de orar. Tem. Tem tempo de comer. Eu não tenho um tempo, Senhor, de ir à igreja. Tem. Eu não tenho um tempo de ir para o DCC, Senhor. Tem, porque você não quer. Porque a Bíblia fala que eles não tinham tempo para comer. Mas enquanto Jesus despediu eles, Jesus fez o quê? Subiu para o monte para orar. É prioridade, irmão. Quando você quer estar com Jesus, você renuncia o que for necessário. Nada se compara a estar com Jesus. Nada se compara em agradar Jesus. Nada se compara, você é capaz de abandonar tudo para estar só no centro da vontade de Jesus. Não estou falando de você estar na igreja. No centro da vontade. Você pode estar na igreja e pode não estar na vontade de Jesus. Grave isso. Eles não tinham tempo para comer, não tinham tempo para fazer muitas coisas, mas para orar eles tinham tempo. Por isso que Jesus obrigou: entra nesse barco, vai lá para Betsaida, mas de novo enfrentar o mar. Só que, irmão, pensa comigo, os caras conheciam aquele mar. Não era matuto não, os homens eram de mar. Pedro, André, João, Tiago, eles conheciam cada parte daquele mar. Era um mar extenso, fundo, mas eles conheciam. Eles só não conheciam os caminhos do Senhor. Eles só não conheciam os caminhos por onde Cristo os conduziria. Eles achavam que o caminho que eles iam trilhar era que eles tinham escolhido. Jesus falou assim: não, eu obrigo vocês a andar por onde eu quero que vocês andem. Eita, pastor, mas Jesus nunca vai obrigar ninguém. Eu sou obrigado. Eu sou igual Pedro, ou melhor, igual Paulo, pois me é imposta a obrigação de pregar o evangelho. Eu fui selado. Sou obrigado a orar.
Quando eu vou por livre e espontânea vontade, é paixão. Quando a minha alma não quer, ela vai obrigada. É obrigado, não quero, mas vou. Eu preciso buscar. A carne nunca quer. Jesus disse, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Meu espírito está sempre assim, ó, me dá mais de Deus. Minha carne não, minha carne quer Netflix, quer Instagram, minha carne quer tudo que talvez não seja pecado, mas que faz bem para a alma. Mas o espírito está, me dá, Deus, eu quero mais de Deus. Ele está pronto. Mas volta para o texto aqui. E a Bíblia fala que eles entrou no barco enquanto Jesus despedia a multidão em obediência. Esses homens obedeceram. Jesus, você não vai, não, eu vou ficar aqui despedindo a multidão e vocês vão lá. A Bíblia fala que eles entraram no barco obedecendo Jesus e foram. Foram para onde, irmão? Para o meio da tempestade. Era Jesus. Dá para imaginar Jesus empurrando os seus próprios discípulos para o lugar da tempestade? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar que algumas coisas que você passa na sua vida é Ele? Você consegue imaginar que alguns vendavais da sua vida, e você repreendendo o diabo, e às vezes é o próprio Cristo, buscando te aperfeiçoar, buscando te ensinar algumas coisas. E a Bíblia fala que eles entraram no barco e foram. Jesus subiu para o monte. Quando Jesus subiu ao monte, a Bíblia fala que Jesus ficou em um lugar de oração, constantemente, à noite, à madrugada, orando. Só que a Bíblia fala que de repente, novamente, Jesus olha e aqueles homens estão num vendaval, numa briga com aquele mar. Olha o texto. E vendo-os em dificuldade para remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria passar adiante deles. O que aconteceu aqui? Jesus estava de cima do monte assim, irmão, olhando, ó. Olha lá ele, lá, meus filhos. Olha que lindo. E os homens, levanta, pega aí, você rema aí, tá vendo, Pedro? Por isso que as coisas não dão certo, porque você não rema do jeito que tem que fazer. E a briga, e aquela coisa, eles, irmãos, eu não sei você, mas vocês acham que eles não estavam... Irmão, nós somos fera em culpar os outros. Tá vendo? É culpa sua. Talvez se a gente não tivesse entrado naquele barco, a gente teria... Crente é expert em culpar os outros. E a briga? É culpa sua. 12 homens, com temperamentos diferentes. Tem hora que o homem com a mulher, com 2 pessoas já se matam. Imagine 12 homens com temperamentos diferentes. É você, a culpa é sua, e um jogando a culpa no outro. E Jesus de longe, em cima do monte, olhando, só a bagaceira lá. E vendo aquele desespero, aquela briga. E a Bíblia fala que as ondas batiam fortemente no mar. Irmão, eu fico imaginando as nossas tempestades. Tem hora que a gente está desse jeito. A gente até morde. A gente fica tão atribulado no meio das tempestades que quem chega do nosso lado a gente dá até coisa. E o texto, na NVT, fala assim: ele viu que eles estavam em apuros, remando com força e lutando contra os ventos. É como se... Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não cansa, não? De lutar? Não, pastor, mas Jesus falou que eu tenho que ser vencedor, não posso parar, eu tenho que lutar. Não, você não já percebeu que às vezes você está lutando contra algo que Deus está estabelecendo por uma medida de fé, por uma medida de um rompimento na sua vida, e você está lutando. E você está batalhando na sua força, porque você acredita que você vai conseguir domar esse barco. Você confia tanto que você acredita que em algum momento você vai conseguir domar esse barco, que você não precisa nem de Jesus. Porque a diferença da primeira tempestade era que Jesus estava ali. A segunda era que Jesus não estava ali. Mas ele estava vendo. Ele estava de longe. Ele estava vendo. Versículo de número 48, vendo eles com dificuldade. Eles tinham extrema dificuldade. Irmão, em alguns momentos parece que nós não vamos conseguir.
a gente rema, a gente batalha, a gente se cansa, a gente se desgasta espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, e você olha para o lado e parece que você está no mesmo lugar, porque você só está remando contra a maré. Eu vou te falar, tem muitos aqui nessa igreja, nessa noite, que está vivendo essa medida. Você já está cansado de tanto remar contra a maré. Você já está cansado porque os ventos não param, as dificuldades não cessam, as batalhas emocionais, espirituais, financeiras, elas não cessam. E você está desesperadamente clamando, remando, e nada acontece. Por quê? Porque as tempestades de fora, em muitos momentos, elas nos entristecem. Mas eu vou te falar, as tempestades daqui de dentro, elas são mais terríveis do que as de fora. Uma coisa era Jesus silenciar o vento e a tempestade de fora. Outra coisa era aqueles homens agora passar a confiar. Porque mesmo diante da primeira experiência que eles tiveram, não foi o suficiente para eles se tornarem homens de fé. Eles ainda estavam com medo e duvidando. Pastor, como que você estaria? Não é como que eu estaria. É assim que somos. Duvidamos. No momento de maior dificuldade, parece que até pensamos que Deus se esqueceu. E agora eu vou te falar uma coisa, preste atenção nisso. Eu estava analisando. Pior do que a tempestade era saber que o único que pode acalmar todas as coisas, nem no barco ele estava dormindo, ele estava fora. Aí é desesperador. Porque na primeira ele estava, não estava? Estava dormindo, mas estava. Na segunda ele não estava. Então só restava uma única opção: esperar por Jesus. Esperar por Jesus. Ele não disse que viria. Ele falou que vinha, pediu para a gente vir na frente. Daqui a pouco ele vem aí. Irmão, aí a gente entra no lugar de maior desafio para o cristão, que se chama a demora de Deus. É quando você acha que ele está vindo, mas ainda está demorando. Já era para Deus estar aqui. Uma das maiores tensões na vida de uma pessoa, de um cristão, é a demora de Deus. É quando Deus não vem quando a gente acha que tem que vir. É quando Deus não responde na hora que a gente acha que tem que responder. Quem passou por esse drama, e eu vou te narrar um pouquinho, para você só ter ideia, foi aquela família de Betânia. Quantos lembram da família de Lázaro? A família de Lázaro, quando eles descobriram e viram que Lázaro estava enfermo, que a enfermidade era pesada, Marta e Maria mandou uma mensagem para Jesus dizendo assim: Jesus, apelativa ainda a mensagem, ó, Jesus, aquele que tu amas, ele está enfermo. Essa mensagem, grave isso, essa mensagem era de alguém que confiava, que se Jesus era amigo da família, que se Jesus amava muito Lázaro, e que se Jesus estava sempre lá, é claro que na hora que a gente mandar a mensagem, ele vai vir. E o que aconteceu? Ele não veio. Os discípulos no barco estavam esperando por Jesus, mas ele não veio. Ele não veio na hora que eles esperavam. A família de Betânia estava desesperadamente esperando por Jesus, porque Lázaro estava prestes a morrer, e Jesus não veio. E o que aconteceu? Lázaro morreu. E com certeza, tem sempre aqueles, né? E aí, Maria, Jesus não veio? Nossa, Jesus deixou Lázaro morrer. Mas ele não era amigo da família? Ah, na hora de comer, na hora de vir aqui na mesa comer, ele vinha, né? Agora que vocês precisavam, cadê? O Jesus que você tanto dizia que amava vocês, ele não veio. Irmãos, eu já ouvi isso daí do diabo nos meus ouvidos, não de forma audível, mas eu já ouvi Satanás dizendo: cadê? Você não disse, Jesus não declarou aquela palavra? Você não estava crendo que ele disse que ia fazer aquilo? Você não estava crendo que ele disse que ia fazer aquilo? Por que não aconteceu? Porque, irmão, quem ama só corre, é ou não é?
Quem ama tem pressa, é ou não é? Quem ama não espera morrer para ir visitar. Quem ama falou, fulano está precisando de você. E você ama ele, na hora você vai. Não era falta de amor de Jesus. Era ele demorando para aperfeiçoar o coração de Marta e de Maria. A demora de Deus. Embora ele não venha, quando ele vem ele não estava atrasado. Não significa que quando ele veio atrasado, mas a demora de Deus nada mais é do que Deus aperfeiçoando a sua fé e a minha fé. Quando você clama, ele não responde. É quando você pede e não acontece. É quando você implora, você chora e aquilo não acontece. A Bíblia fala, irmão, que Jesus chegou 4 dias depois. 4 dias depois que o amigo morreu, Jesus chegou. Quem recepcionou Jesus? Marta. Quando Jesus chegou, ela falou assim, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Sabe o que é aquilo? Indignação. Por que o Senhor não veio na hora que eu pedi? Por que o Senhor não veio na hora que eu clamei? Ela correu até ele. Senhor, se você tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Porque eles estavam enfrentando o maior desafio que eu percebo que nós cristãos passamos. É quando clamamos por algo, estamos desesperados por algo e aquilo não acontece. E parece que não temos resposta para aquilo. O versículo de número 49, o versículo de número 50, me acompanhem. Já estou finalizando. Versículo 49, versículo 50. Os discípulos desesperados no barco, sendo movimentados pelas ondas. De repente, quando viram andando sobre o lago, eles estavam tão aterrorizados que eles disseram, é um fantasma! E eles gritaram, pois todos tinham visto, e eles ficaram aterrorizados. Sabe aquele momento que aqueles homens estavam com tanto medo, que até Jesus vindo ao encontro deles, eles tiveram plena convicção, é um fantasma. Eles não conseguiam perceber que era ele vindo. O medo fez com que eles não conseguissem perceber que aquele que pode livrá-los na tempestade estava chegando. Deixa eu te falar uma mensagem profética aqui, irmão. Ele está chegando, não se desespere. Ele está vindo, não se desespere. Coloque a mão sobre essa pessoa do seu lado e fala assim, calma. Tá vendo bicho, tá vendo fantasma, tá vendo tudo bagunçado. Fala para ele, calma. Ele tá vindo. Não é fantasma não. Fala para ele, não é fantasma não, não é miragem não, é ele. Ele tá chegando. Irmão, quando eu meditava nessa palavra, meu espírito saltava. Parecia que eu estava me alimentando disso. Ele está vindo. Olha para o Senhor e fala assim, irmão, essas aflições. Fala para ele que eu sei, irmão. Eu sei pelo Espírito e pela palavra que muitos estão vivendo isso. Fala assim, essas tempestades, essas aflições. Fala para ele, não se preocupe, ele está chegando. Fala para ele, profetiza. Fala assim, ele está vindo. Eu estou percebendo que ele está chegando aqui. Eu estou percebendo que é ele. Eles olharam aterrorizados e eles gritaram, é um fantasma. Mas imediatamente Jesus lhes disse, não tenham medo. Irmão, preste atenção. E a tempestade, E a tempestade varrendo. Jesus declarando, não tenham medo. Como, Senhor? E a tempestade comendo. E o barco balançando para um lado e para o outro. E eles disseram, e Jesus declarando, calma, não tenham medo, coragem, sou eu que estou aqui. Perceba, só teve um ousado que olhou e falou assim, é você mesmo? Se for você mesmo, me chama. Me chama, que eu quero ir ao seu encontro. É o que eles cantaram aqui, né? E Jesus disse o quê? Venha. Vem.
A ousadia de Pedro o tirou do barco no meio da tempestade. A tempestade ainda estava comendo solta ainda, não tinha cessado nada. Eles já tinham experimentado isso lá atrás. Eles sabiam que eles estavam vivendo um momento difícil, que aquela tempestade não era como as outras, era diferente aqueles ventos. Existem momentos da sua vida que você percebe que aqueles ventos ali são diferentes, irmão. Que eles vêm, parece que para te destruir. Deixa eu te falar uma coisa: coragem. Coragem. Não tenha medo. Não sou o Hélito que está dizendo isso aí para você. É Cristo que está dizendo: coragem, não tenha medo. Sou eu que estou te chamando. Não tenha medo. Os homens estavam com o coração cheio de medo. Eles estavam vendo Jesus como um fantasma. Eles não tinham coragem de sair daquele barco. Mas de repente, através de uma voz do próprio Cristo, através de uma palavra de Cristo, através da palavra vem, Pedro levantou-se e andou sobre aquele mar. Mas quando ele começou a olhar a tempestade, ele começou a afundar. Nada diferente de um que crê e daquele que não crê. Porque aquele que crê, a sua casa está edificada sobre a rocha. Jesus fala: o tolo não, ele edifica a sua casa sobre a areia, sobre os seus achismos, sobre a sua interpretação. Ah não, mas eu creio que as coisas têm que ser assim, porque na minha opinião. Por que você quer pegar Cristo e fazer de Cristo um evangélico, e fazer de Jesus alguém que ama mais os evangélicos do que qualquer outra pessoa? Aí você pega Jesus e bota ele dentro de uma caixinha, e você sai levando ele para onde você quer. Não, você nunca vai fazer de Cristo um bichinho de estimação, onde você leva ele para onde ele quer. É ele que faz cessar a guerra, é ele que queima os carros no fogo, é ele que diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Espírito Santo, essa palavra está queimando no meu coração. Levante suas mãos, levante suas mãos. Receba essa palavra no seu espírito. Essa palavra pode mudar esse cenário que você está vivendo, porque não é minha, é a palavra dele que pode mudar esse cenário da sua casa. Ah, meu Deus! Eu estou vendo cenários sendo mudados pela palavra de Cristo. Condições espirituais, financeiras, emocionais, casamentos, famílias sendo transformadas pelo poder da palavra de Cristo. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Oh! Coragem, não tenha medo, sou eu, diz o Senhor. Você conhece a história de Pedro? Eu não quero nem frisar sobre Pedro. Pedro, quando estava afundando, Jesus o levantou e eles voltaram para o barco. Mas agora preste atenção no versículo de número 51. Projeta para mim para ser mais rápido. A tempestade estava comendo solto. Em seguida, ele subiu no barco e o vento parou. Acabou. Ele não precisou ordenar. Ele não precisou. Irmão, escuta. Na primeira tempestade ele fez o quê? Ele gritou para o vento e para o mar, dizendo: aquieta-te. Nessa segunda ele gritou para o mar. Ele gritou para quem? Para os discípulos. Porque ali não era mais o mar. A encrenca ali agora não era o mar. A encrenca ali era aqui, ó. Eram os vendavais internos. Pegou. Jesus te laçou agora. Porque você está percebendo que os vendavais de fora não param, eles não cessam, porque aqui dentro ainda tem um turbilhão de tempestade ainda que não está conseguindo cessar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você entender essa palavra e ela entrar no seu espírito, e dentro de você os vendavais, as tempestades, os terremotos, eles cessarem, fique tranquilo que quando ele subir no barco, tudo que está à sua volta vai se tornar uma grande bonança. Mas você precisa crer nessa palavra. Você precisa andar sobre ela. Você precisa vibrar diante dela. Jesus não repreendeu mais o mar. Jesus estava quietando a alma de homens incrédulos.
Olhe para o seu irmão e fala assim: você não crê? Mas eu creio, Deus está fazendo. Não, não, Deus, eu sinto que Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sinto mais nada, eu já sei. E Deus já está fazendo. Eu não estou para viver alguma coisa, eu já estou vivendo aquilo que Deus tem para fazer. Essa incredulidade te faz dizer: não, quem sabe um dia eu mudo, um dia eu vivo aquilo que Deus tem, um dia minha casa vive. Não, eu estou vivendo hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e não endurecer o teu coração, vocês vão viver o que eu tenho para vocês. Somente a presença de Jesus é capaz de acalmar todas as tempestades, fora de você e dentro de você. Só basta Ele entrar no seu barco, convide Ele, diga assim: Jesus, venha, eu estou te esperando. Aquieta-me, aquieta-me. Eu creio na sua palavra. E rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer Deus grande. Precisa crer nessa palavra, ela pode mudar tudo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Por muito tempo você creu mais na palavra de um homem do que na palavra de Cristo. Creia nela, creia nele, creia nele, creia nele, creia nele. Por muito tempo você esperou homens em pessoas, mas hoje chegou o dia de você convidar Jesus para o teu barco. Sabe por que essa frustração? Porque você sempre depositou em pessoas. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. E vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor. Eu vejo Deus movendo, eu vejo Deus movendo. Há uma grande movimentação no mundo espiritual, mas é a voz de Deus colocando todas as coisas no lugar. Sabe o que Deus me fala nesse momento? Uma palavra talvez de repreensão para alguém. Você acha que Deus depende da sua fé? Você fica pedindo para Deus fazer. Faz, Deus. Faz, Senhor. Se o Senhor fizer, eu me entrego. Se o Senhor fizer, eu vou fazer. Eu também faço para o Senhor. Você acha que Deus é seu escravo? O homem que é capaz de fazer, que a mesma voz que calma toda a tempestade faz um pecador andar sobre as águas. Você acha que ele vai se curvar diante da minha necessidade? Da sua necessidade? Não. Não
adianta você dizer assim: Senhor, quando essa tempestade se acalmar, aí eu vou saber que Tu és Deus. Não, Deus não vai se curvar por causa disso. Deus vai entender, Deus só vai olhar e compreender as medidas de fé do seu coração. É quando você fazer como esses homens. É quando você andar, mesmo as tempestades em volta, batendo no barco e quase levando o barco a pique, e ele declarando: é o Senhor? Então deixa eu ir aí, deixa eu viver isso, Senhor. Porque ainda que fora de mim nada aconteça do jeito que eu quero, eu não estou mais nem aí. Aqui dentro está acontecendo algo. Acabou, irmão, eu estou assim. Eu não estou mais me importando. Eu quero que aconteça, mas se ele não fizer, não tem problema. Aqui dentro está acontecendo. E quando fora de mim as coisas começarem a acontecer, aí sim as pessoas vão ficar de boca aberta. Meu Deus, mas como você consegue viver isso? Olha para o seu irmão e fala: irmão, como você consegue viver isso? É porque as tempestades aqui dentro não estão mais me abalando. Ainda que fora de mim o mundo esteja se acabando. Irmão, quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão traindo, roubando, deixando Cristo de lado? E você está dizendo: mas está tão difícil ser crente. Não, é só você olhar para Ele. Para de olhar para quem está deixando. Para de olhar para quem está voltando para trás. Para de olhar para quem está desistindo. Para de ficar prestando atenção naqueles que estão blasfemando de Cristo. Começa a olhar para o alvo. Começa a olhar para o alvo. Jesus declarou assim: o príncipe deste mundo em nada ele tem em mim. É como se ele falasse: o diabo não me ofende. Ele vai ser pisado na cruz. Ei, escuta, Cristo já venceu o nosso adversário. Você não deve mais nada para o diabo. Nós somos devedores uns dos outros. Nós somos devedores de Cristo. Levante suas mãos, deixa o Espírito de Deus te tomar aí. Levante suas mãos, deixa o Espírito de Deus te tomar aí. Levante coragem, Jesus. Levante suas mãos, deixa o Espírito de Deus te encher. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Silencie toda a incredulidade no seu coração. Silencie toda a incredulidade no seu coração. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontra os rochedos do meu coração. Na arrebentação